5 de outubro, Dia Mundial do Professor. Os professores no Centro da Recuperação da Educação. Em Lisboa às 14h30 no Largo de Santos. Em 5 de outubro, os professores lutam pelo direito ao seu tempo de serviço. Tanto tempo de serviço sem reflexo na carreira, porque 2/3 do tempo congelado não foi contado, porque existem vagas para acesso ao 5º e ao 7º escalões, porque existem cotas para a atribuição do muito bom e do excelente. Dia 5 de outubro, eu vou. Em 5 de outubro, os docentes lutam pelo direito a uma aposentação justa. Em Portugal, os docentes têm uma carreira contributiva longa, um corpo docente muito envelhecido e a necessitar de rejuvenescimento. Os professores e educadores exigem do Governo a aprovação de um regime específico de aposentação dos docentes, a aposentação voluntária sem penalização por idade dos docentes com 40 ou mais anos de serviço e de descontos, a aplicação do regime de pré-reforma aos docentes e a consideração do tempo de serviço não contabilizado para a carreira para efeitos de despenalização da aposentação antecipada. Todos sabemos que perante esta atitude de bloqueio negocial e de desrespeito do Governo para com os docentes portugueses, a luta é o caminho. Dia 5 de outubro, vem para a rua, faz-te ouvir, participa nesta iniciativa da FENPROF. Em 5 de outubro, os professores lutam por melhores condições de trabalho. Nada mudou. Faltam recursos às escolas, os horários de trabalho continuam a desrespeitar os limites previstos na lei, o número de alunos por turmas mantém-se elevado e a burocracia continua a ocupar um tempo precioso dos professores para o trabalho com os seus alunos. É urgente alterar e melhorar as condições de trabalho para valorizar e tornar a profissão docente mais atrativa. Em 5 de outubro, os docentes lutam pelo fim da precariedade laboral. A precariedade é um dos maiores problemas da profissão docente. A precariedade impede projetos de vida, porque fragiliza, penaliza, permite abusos e ilegalidades e perpetua os salários mais baixos e as piores condições de trabalho. A precariedade atinge milhares de docentes do ensino público e do ensino privado, desde a educação pré-escolar ao ensino superior. A falta de capacidade de resposta de sucessivos governos permite que, de forma repetida, docentes sejam contratados a termo durante 5, 10, 15, 20 e mais anos de serviço. E esta tem sido a matriz das políticas educativas que sucessivos governos tenham em manter. Combater a precariedade é prioritário, não fazê-lo trará enormes custos para a educação e para o país. E por isso é fundamental que o financiamento da educação não ignore esta premissa. Os orçamentos de Estado têm que traduzir esse investimento, não podem aliar-se deste problema. O combate à precariedade é uma das prioridades da FENPROF e dos seus sindicatos, que têm assumido este combate com iniciativas, com propostas e sempre na denúncia deste grave flagelo. Esta é uma luta de todos nós. Em 5 de outubro, os professores exigem gestão democrática nas escolas. Continuamos a lutar pela gestão democrática das escolas. A elegibilidade dos órgãos, a colegialidade do seu funcionamento, a participação na tomada de decisão. Como bem disse Paulo Freire, não há outra forma de educar para a democracia que não seja pela democracia praticando-a. Em 5 de outubro, os docentes defendem o fim da municipalização da educação. O processo de municipalização que o Governo tem em curso na educação é uma grave ameaça à escola pública e à própria profissão docente. E digo à profissão docente porque se se deixarmos o Governo concretizar plenamente o seu projeto, teremos mais cedo que tarde a profissão docente dependente das câmaras municipais. E quando dizemos dependente, dizemos na área da colocação de professores, do recrutamento e colocação de professores, na área da carreira. Quando falamos na carreira, falamos nas progressões, nas remunerações, falamos no estatuto disciplinar e nas questões disciplinares, nas férias, faltas e licenças, na organização das escolas. E isto é uma gravíssima ameaça à profissão docente e à autonomia com que os professores desempenham a sua atividade docente dentro da sala de aula. É por isso que o combate à municipalização é uma das questões centrais da manifestação que a FENPROF realiza no dia 5 de outubro em Lisboa. Em 5 de outubro, não deixes nos outros a responsabilidade do que é teu.
Também em Portugal, os professores têm sido extraordinários na atenção e no empenhamento, na dedicação que dão às escolas, que dão aos alunos. Já o eram antes da pandemia, mas durante o tempo do confinamento, os professores de facto foram exemplares naquela que foi o esforço para que os seus alunos nenhum ficasse para trás. E de uma vez por todas, é preciso que o Governo respeite os professores na sua carreira, contando o tempo de serviço, eliminando as vagas, superando o problema das ultrapassagens. É preciso que os professores sejam respeitados no seu envelhecimento e haja um regime de aposentação específico para a nossa profissão. É preciso resolver o gravíssimo problema da precariedade. É necessário que os horários de trabalho respeitem aquela que é a atividade docente. Para isso, é necessário que neste momento em que o Orçamento do Estado vai estar em cima da mesa em discussão na Assembleia da República, se prevejam verbas para que 2022 seja de facto o ano dos professores. E os problemas dos professores, os problemas do seu exercício profissional e os problemas das escolas, em particular da escola pública, não se resolvem de certeza com o processo de municipalização que está também aí, prestes a generalizar-se, conforme refere a lei. 5 de outubro é o Dia Mundial do Professor e é um dia em que os professores terão que, na rua, reafirmar as suas exigências, as suas justíssimas reivindicações e, portanto, colocar ao Governo esta questão. Os professores devem ser respeitados. Os professores têm de ser respeitados. Os professores exigem respeito. E por isso vão manifestar-se no dia 5 de outubro, Dia Mundial do Professor. Em 5 de outubro, não faltes. Em Lisboa, às 14h30 no Largo de Santos.